Vamos começar a abordar a questão do banco de dados, né, em relação à questão de banco populado ou banco não populado, né? Dá até para a gente poder entrar um pouco também nessa questão do Adapta. Tudo bem? Vamos lá. Recentemente nós falamos um pouco sobre a importação do banco de dados no GVINS, né? Aquela questão da gente fazer a sincronia de dados, né? A sincronia da estrutura do banco, não de dados, enfim, da estrutura do banco. E é comum a gente também ter a possibilidade de aproveitar, né, um banco já existente, e esse banco já existente a gente querer utilizar ele para alguma coisa, né? Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte cenário aqui agora. Eu tenho um banco que está em produção lá no 001 Hosting. Pessoal, eu sempre vou falar no 001 Hosting porque é o que eu utilizo há muito tempo, tá? É o que eu já tenho anos aí utilizando e é a experiência que eu tenho mais tranquila para poder passar para vocês. Não significa que não possa ser publicado em outros, né? O pessoal da SSI, por exemplo, eles têm o provedor deles, eles fazem lá, só que eu não tenho a experiência porque eu não sou cliente deles nesse ponto de publicação, tá? Então, por isso que eu sempre vou me referir ao 001 host. Lá, o que acontece? Eu tenho que criar o banco de dados manualmente, certo? Então, quando eu vou fazer uma publicação lá no 001 host, eu primeiramente crio o banco de dados, crio o usuário que vai administrar esse banco de dados, conecto nesse banco e rodo o script de criação da estrutura do banco gerada pelo GVINS. Todo mundo sabe do que eu estou falando? É esse carinha aqui, ó, databases, certo? SQL, tá ok? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui em tempo real com vocês. Eu não sei como é que tá o tempo. O Jorge está acompanhando por aí, Jorge? Se alguém identificar aí alguma questão do tempo aí, puder me ajudar, porque eu não vi ainda. Não, fica tranquilo. Tá ok. Então, a ideia é, eu tenho. Opa, o que foi aqui? Eu vou enviar o comando para o programa, tá? Porque ele ainda não conectou lá no. Até, Eric, vamos fazer diferente o nosso esquema agora. Tu me avisa sempre quando trocar de tópicos. Eu abri outro vídeo agora para falar desse que tu vai falar agora. Que aí Tá ok, Jorge, tudo a gente bem. separa. Tudo bem, então pode encerrar esse daí, né? E vamos começar a abordar mais aí essa questão Isso, eu já de fiz banco isso. de dados. Eu já Tá fiz isso. ok, obrigado, Jorge. Tá, aí sempre quando tu for trocar um tópico, tu me avisa. Beleza. Nós não estamos mais limitados pelo tempo agora. Não? Não. Tá. Por isso que eu tô aqui esperando aparecer o reloginho ali. Não vai aparecer. Tá ótimo, Jorge. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo conectar aqui. O negócio é lembrar essa montoeira de senha, né, pessoal? Ok. Eu estou esperando o meu HD chegar, né? Então, enquanto isso, eu ainda estou com esse problema no meu SQL server local aqui. E então eu vou conectar num outro SQL para a gente poder ver como é que vai funcionar isso. Deixa eu voltar naquela pasta e tentar abrir por aqui. Não sei se é de conhecimento geral,
Mas o GVince, quando a gente define o banco de dados, eu não sei se eu já abordei isso ou não, desculpem se for repetitivo, mas uma vez que a gente define toda a estrutura do banco de dados aqui, o GVince ele vai criar, né, um script de definição dos objetos lá no banco de dados. Então, esse carinha aqui, eu não sei por que eu não consigo fixar esse cara. Estou apanhando um pouquinho desse negócio. Aí, que doideira. Não era isso que eu queria. Então vamos lá, deixa eu tentar criar um banco de dados novo. Vou criar um banco chamado teste, só para poder mostrar para vocês, se eu conseguir, né? Ok, aparentemente eu consegui. Que coisa, hein? Bom, tá bom. Deixa ele quieto aí embaixo mesmo, que depois eu tento arrumar esse trem. Então vamos lá. Criei o meu banco chamado teste, certo? Se nós observarmos aqui, ele não vai ter nada nesse banco teste. O banco está limpinho, que eu acabei de criar. E aqui está o script de definição dos objetos. Ele vai fazer as exclusões primeiramente, certo? E depois ele vai criar todos os objetos. Criar as tabelas, as visualizações, vendo? Tudo isso daqui acontecendo. Então, imaginando, supondo que eu estivesse publicando esse banco aqui em algum local, por exemplo, na 001 Host, que não é o caso aqui agora. Esse daqui eu estou conectado num outro servidor. Então, nesse caso aqui, eu criei o banco, defini o acesso, estou conectado a ele, eu executo esse script, certo? A partir do momento que eu executo esse script, ele vai criar todos esses objetos e estaríamos prontos para conectar nesse banco e poder trabalhar. Então, aqui, se a gente for observar, nós já podemos, inclusive, fazer um select. Vamos pegar uma tabela aqui de. Aqui, ó, por exemplo, vamos pegar essa tabela aqui. Certo? Não. Pô, uma tabela que exista, né, cara? Senão fica difícil, né? Tá aí. Completamente vazio, né? Não tem nada, não foi criado ninguém até agora. O banco está completamente vazio. Então, pessoal, tem um detalhe que acontece é o seguinte. Às vezes, o SQL Server ele tem um negócio chamado esquemas. Eu até cheguei a publicar no fórum certa vez, vou ver se eu consigo encontrar isso aqui, para poder mostrar para vocês o problema que eu tive lá no começo. Tem um fórum antigo, se não me falha a memória, tá mais fácil de achar isso. Vocês lembram sobre essa questão do esquema? Quem tem publicações no 001 Host vai saber do que eu estou falando. O esquema ele tem a ver com o nome do usuário lá no 001 Host. Opa, o esquema não deu certo. Procura por esquema. Achei. Então deixa eu trazer para vocês aqui. Então, beleza. Isso aqui foi um tópico, né, que vocês podem procurar lá no fórum antigo. Você procura por esquema, tá? Que vai ter esse tópico aqui que eu postei há um tempinho já, né? Olha só, em 2010. Putz, tô ficando velho mesmo. Então, lá, aquele tempo, um tempão lá atrás, não, foi em 2014, 2010 foi criado o usuário, desculpa. Então, o que acontece? O pessoal que usa, né, provedor mais econômico, ele compartilha esse banco de dados. Então, quando a gente conecta lá, a gente consegue ver que tem diversos bancos que não são nossos.
E o banco, para poder identificar o usuário, fazer as restrições, ele faz o uso dos esquemas. Então, quando você cria o banco e você utiliza localmente, tá? Nós temos a tabela, o esquema utilizado é o DBO, certo? Então, ele considera o DBO como padrão do usuário administrador do SQL Server. E aí a gente consegue usar normal, né? A gente vai ter esse carinha aqui, ó, como sendo DBO, e a gente utiliza o esquema DBO sem problema nenhum. Só que em alguns casos, no 001 Host, ele coloca o esquema como sendo o nome do usuário, tá? Lá no banco. Então, para poder fazer acesso, você tem que conectar com aquele usuário, senão não funciona. Então, existem casos em que eu preciso, por exemplo, copiar o banco de dados, quero fazer uma cópia, um backup daquele banco que está em produção, para que eu traga para a minha máquina local, e a partir da minha máquina local eu vá fazer um tratamento, depuração, enfim, fazer os testes que eu quiser, ou pura e simplesmente atualizar a minha base para que eu possa estar desenvolvendo com dados mais atualizados. Sempre que eu trago um banco lá do 001 Host, eu tenho que fazer essa alteração de esquema, onde eu declaro, né, seto o que é o esquema atual pelo DBO, faço essa substituição em todos os objetos. Com isso, eu consigo utilizar o banco porque ele deixa de ser o esquema com o nome do usuário e passa a ser o esquema com o DBO, que é o administrador local, certo? Então, para a gente poder utilizar, e isso daí é de uma pergunta também que foi feita semana passada, eu tenho como utilizar um banco já populado? Tem. Uma cautela que você precisa ter é exatamente esse detalhe aqui do esquema. Porque dependendo de onde você esteja publicando, esse banco pode ter a necessidade de trabalhar com um esquema diferente. Tá? Então, eu recomendo a vocês que vocês observem esse link aqui. Eu vou até postar no nosso grupo de estudos lá para ficar registrado, mas aí depois a gente tem o Jorge tem uma área de links úteis lá, de repente pode postar esse link lá também, tá, pessoal? Isso aí realmente me socorre bastante sempre que eu tenho necessidade de trazer um banco que utiliza um esquema diferente, eu tenho que fazer essa alteração de esquema lá no banco. Então, acho que o grande cuidado que tem que ser feito é esse, né? Existem algumas pessoas que trabalham com servidores internos, aquilo que nós chamamos de intranet, né? E aí você tem um poder, digamos assim, de manipulação mais robusto, né? Você pode criar bancos e pode, enfim, ter a condição de manipular com mais liberdade. E aí sim fica mais fácil de você definir esquema, definir o banco, definir a forma de acesso, os usuários que acessarão aquele banco. Então fica mais legal, mais bacana de você mexer. Mas existem casos em que a gente não tem essa possibilidade, né? Fica mais restrito realmente. Tem que usar as ferramentas de, de controle que o provedor de hospedagem disponibiliza para a gente. Então, nem sempre dá para a gente fazer muita coisa. Mas, dependendo dos casos, você tem sim a condição de estar administrando isso de uma forma mais ampla. Existe um outro caminho também, que tem muita gente que já está fazendo, o preço já melhorou bastante, né? Que consegue fazer uma locação de uma máquina virtual, ou seja, você já vai lá, os próprios provedores de internet hoje em dia, eles também já têm essa opção, né? A própria SSI também tem essa opção. Ao invés de você só, digamos assim, locar aquele espaço, você loca como se fosse um sistema operacional completinho para você. Aí você instala o SQL Server, ou de repente algumas já vêm instaladas, né? E aí você tem condição de ter um controle completo, mesmo sendo na internet e não na intranet. Ao invés de ser uma rede local, você tem toda essa flexibilidade, porém, num servidor que está em algum lugar do mundo aí, de acordo com o provedor que você utilizar. Tá? Então fica bem mais fácil da gente utilizar. Em relação à questão de
sincronia dessa estrutura do banco, adaptação desse banco, e aí isso na realidade independe de onde esteja o banco. Lógico que, em se tratando de adapta do GVINCI, nós temos uma limitação. E é essa limitação que eu quero abordar com vocês agora, tá ok, pessoal? Esse assunto, o Zé Carlos, sobre utilizar um banco já existente, ficou claro para você? Essa dica do esquema foi suficiente? Podemos já mudar de assunto? O que vocês podem me retornar aí, por favor? Desculpa, pessoal, fui fazer um negócio aqui, acabei fechando errado. Oi, tá um pouquinho baixo. Eric, Zé Carlos. Oi, Zé Carlos, diga lá. Tô ouvindo. É assim, eu não tenho experiência nenhuma em web, eu tô me aventurando aí no G20 e aprendendo aos poucos. Então eu estou desenvolvendo minha primeira aplicação, é um site com um banco de dados. Quando eu faço a publicação, lá ele não cria automaticamente o banco de dados? Depende. Porque o que vai acontecer? Depende de quais são as permissões que você tem no seu provedor. Tá? Isso é um tópico que a gente vai ter que entender bem para poder falar do Adapta. Porque, por exemplo, quando a gente roda na nossa máquina, no SQL local, nós temos todas as permissões, né? O nosso usuário normalmente ou é a autenticação do Windows, né? Que, digamos assim, tem plenos poderes, ou é o SA, né? Que é o superadministrador. Então a gente tem todas as permissões, a gente cria banco à vontade, apaga banco à vontade, faz a besteira que quiser. Quando nós utilizamos um provedor de terceiros, nós já não temos essa mesma liberdade. Nós vamos ser cerceados de acordo com o plano que nós contratarmos, certo? Normalmente, você tem acesso, por exemplo, no plano da SSI, ele te dá acesso a uma hospedagem, a um banco de dados ou a 2 bancos de dados. Eu creio que sejam 2 por causa do Adapta. E aí ele já deve ter todo um tratamento para criar esse banco automaticamente para você. Certo. Em virtude da facilidade dele, digamos assim, ser o criador da ferramenta, né? Então ele sabe o que precisa. Agora, uma local web da vida, sei lá, o 001 host, eles não conhecem a maneira de trabalhar do GVINCI. Eles estão preparados para trabalhar com qualquer um que precise fazer uma publicação de qualquer linguagem, né? Então, eles vão ter todo um cuidado para poder cercear aquilo que você está comprando. Eu, por exemplo, lá no meu plano 001 Hosting, eu tenho direito a 25 bancos de dados SQL Server. Então, eu posso criar até 25, certo? Mas ele não me permite que eu faça essa criação automaticamente. Eu tenho que ir lá manualmente, criar o banco de dados, né? E aí, da mesma maneira que eu mostrei para vocês ali, eu conecto naquele banco criado com o usuário que vai manipular aquele banco, que eu também criei na hora que eu criei o banco de dados, eu criei um usuário, certo? E aí eu rodo aquele script, deixa eu ver se ele ainda está aqui na tela. Eu rodo esse camaradinho aqui para que ele crie os objetos dentro do meu banco de dados. Entendeu, Zé Carlos? Entendi. Tá? Entendi. Junto com isso, já aproveitando esse gancho, nós temos que entender assim. Na nossa máquina roda o Adapta perfeitamente. O Adapta, ele necessita de um segundo banco. Tanto que quando a gente vem aqui na definição do GVINCI, olha só, ele vai ter o nome do banco principal, tá? E ele vai ter o nome de um banco temporário. Por que ele tem o nome de um banco temporário? Porque na hora que ele está fazendo a comparação dos objetos, ele vai criar primeiro nesse banco temporário de acordo com esse script novo. Vamos entender assim, tá? Ele vai lá, eu já tenho o banco que está em produção, que é o meu banco A, certo? Aí ele vai pegar, vai conectar nesse meu banco temporário e vai criar toda essa estrutura aqui. Depois ele pega esse banco criado e compara com
o banco A, que é o banco que está em produção, ou seja, o banco que é o que eu tenho hoje em funcionamento. Comparou os objetos, identificou as diferenças, cria um script de adaptação. Ele não adapta automaticamente. Ele te oferece um script dizendo o que ele apurou de diferenças nessas duas estruturas. A partir desse script, nós temos a facilidade de já fazer isso pelo próprio GVince, pela própria aplicação final, né? Na hora que a gente está executando a aplicação final, ele executou lá o adapta, identificou que tem atualização e ele oferece aquele script lá para a gente. Naquele momento, eu posso utilizar aquela ferramenta ou eu posso copiar aquele script, colocar no arquivo texto, como o Cláudio falou agora há pouco, ou eu posso executar aquele script aqui dentro do próprio SQL Management Studio. Que diferença faz eu executar lá ou eu executar aqui? Lá, eu não terei a possibilidade de depurar esse script, certo? A mensagem de erro ela não vai poder ser localizada tão facilmente. Então, eu tenho algumas vantagens em executar esse script aqui no SQL Management, porque eu tenho a possibilidade de fazer um debug, eu tenho a possibilidade de, dando erro, dar 2 cliques e já posicionar na linha que está dando erro. Então, facilita para que nós possamos encontrar algum erro, né? Mas, se for uma adaptação simples, não tiver nada muito complicado, executa direto pela aplicação final, certo? Tendo sempre o cuidado de fazer o backup e a restauração, caso seja necessário, naquele próprio script. Vamos ver isso na prática? Ô, Eric, só interrompendo um pouco. Vamos dizer assim, vamos supor que eu tenho que criar manualmente o banco de dados onde eu vou hospedar, certo? Certo. Tá, crio manualmente, esse esquema aí pode não ser o DBO, certo? Certo. Aí criei lá. E eu, no meu desenvolvimento, eu estou populando um banco de dados. Ele está DBO. Se eu crio lá, manualmente, para subir esse banco de dados para lá, para populado, eu tenho que alterar o esquema aqui, né? Aí vai depender do seguinte, deixa eu só entender o seguinte. Primeiro você vai precisar ter certeza de que se lá no publicado, ele tem alteração do esquema. Nem todos têm, tá? Eu estou citando um exemplo do meu que tem. Lá no 001 eu tenho certeza que tem, por isso que eu compartilhei aquela necessidade com vocês. Mas pode ser que tem outros casos que não tem essa necessidade, que também seja o próprio DBO, né? Enfim, você primeiro vai ter que analisar se existe essa necessidade. Se existir essa necessidade, tá? O que eu te recomendo? Que você faça o caminho inverso do que eu comentei ali no script do fórum. Deixa eu voltar no link do fórum aqui. Aqui, o que eu estou recomendando para vocês? Que o esquema atual é com o nome do usuário e que o esquema novo seja DBO. É só você inverter esses dois valores. Perfeito. Né? O esquema atual, que vai ser o banco que está na sua máquina, vai ser o DBO, e o esquema novo vai ser o novo esquema que você quer. Só trocar esses dois carinhos aqui. Entendeu? Entendi. E aí você, manda o banco para lá e o banco vai funcionar. Perfeito. Tudo bem? Perfeito. Legal. Obrigado. Então vamos lá, vamos ver o seguinte. Eu fiz aqui uma conexão. Perdão, fiz conexão nenhuma, gente. Eu só criei um banco chamado teste nesse provedor maluco aqui, né? Então tá. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Esse camarada eu já tenho ele gerado, né? Então, muito provavelmente, eu vou conseguir abrir ele no Visual Studio. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele no Visual Studio para poder gerar essa conexão e fazer uma adaptação, ir lá mexer no banco, eu vou arrancar alguma coisa lá, só para a gente poder ter uma diferença e conseguir ver se adapta funcionando em tempo de aplicação final, tempo de execução. E aí depois eu vou explicar para vocês a restrição que nós temos de usar o adapta em alguns provedores limitados. Por exemplo,
o 001 host, né? Em virtude de nós só termos um usuário para aquele banco definido, não termos a liberdade de criar bancos, né, completamente à vontade. Mas vamos, como diria Jack, né, vamos por partes, uma coisa de cada vez. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Esse camaradinho aqui é o que está gerado, né? Uhum. Então deixa eu fazer uma alteração aqui rapidamente. As fontes novamente, só para poder mudar a minha string de conexão arquivo texto. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida sobre isso? Vou mostrar os dois caminhos. Tá vendo aqui? Eu abri Visual Studio, eu vim direto na minha pasta appdata e abri meu appconfig, certo? Aqui está o meu appconfig com a minha connection run adapter está como true, certo? O check database está como false. O check database é exatamente o camarada que vai fazer. Bom, pessoal, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir esse appconfig, só que pelo complicada, vai ser no bloco de notas normalzinho, para ficar bem simples de o pessoal ver. E vou gravar. Arquivo, salvar. Vamos verificar aqui, quando eu voltar aqui, deixa eu ver se é realmente o mesmo arquivo. Olha só que legal, é o mesmo arquivo. Agora, desde quando a SSI dividiu a informação da string de conexão e jogou para dentro da pasta appdata, certo? Antigamente, os mais antigos vão lembrar, era tudo dentro do webconfig. Então, se alterava o webconfig, beleza, você já tinha feito a alteração. Agora, não funciona direito, certo? Não funciona você alterar somente aqui. Se você já fez uma execução dessa aplicação, você precisa voltar no webconfig também, tá? E fazer uma alteração qualquer. Sei lá, vou botar um espaço aqui, certo? Só para poder ele registrar que eu estou alterando também o meu webconfig. Com isto, eu consigo validar, né? Ou seja, fazer com que o Visual Studio interprete essa alteração no meu appconfig. Tá, pessoal? Isso é uma coisa que foi mudada, se não me falha a memória, na versão 8 do GVIS ou 7, enfim. Teve uma versão aí para trás em que isso foi modificado, eles tiraram a parte de conexão de dados do webconfig para ter mais segurança, mas ele tem esse contratempo aí, vamos assim dizer, né? Que ele vai precisar fazer essa conexão por lá. Então agora nós vamos executar esse camaradinha. Ele está colocando aqui ó, que ele vai rodar o adapta, beleza? Tá ok, não temos erros, a compilação foi bem sucedida. Eu recentemente, eu não sei se todo mundo já está fazendo isso ou não, mas eu sempre fazia as minhas depurações com o Internet Explorer, tá? Em virtude de ser o navegador que se integrava perfeitamente com o Visual Studio.
Porém, a partir da versão 2017 do Visual Studio, o Google Chrome também está completamente integrado para fazer depuração de scripts. Tá bom, pessoal? Então, para quem já está atualizadinho, quem já estiver usando aí a versão 2017 do Visual Studio, tem a possibilidade de já fazer essa depuração aqui com o próprio Google Chrome. O que aconteceu comigo hoje, não sei se foi ontem, acho que foi ontem, eu até postei no grupo lá pedindo uma ajuda, um help, em virtude de estar utilizando o Internet Explorer para fazer as minhas depurações. Então tem um código manual que eu faço um tratamento no grid para colocar o enable lá numa célula do grid. Funciona perfeitamente no Internet Explorer. No resto, não funciona. Nem no próprio Edge, que é da Microsoft, não funciona o raio do comando. Então, quer dizer, foram dias ali trabalhando em cima de uma coisa que não adianta nada, porque ele não funciona nos navegadores mais utilizados, né? Então, lascou. Então, eu passei a utilizar o Google Chrome para fazer essa depuração. E deu erro, né? Muito bacana, em virtude de não ter conseguido levantar o localhost. Vamos tentar de novo. Não vai. Isso aí é problema na minha máquina, tá, pessoal? Não tem problema, nós somos insistentes, né? Já que ele não vai por aqui, nós vamos fazer diferente, vamos pelo outro caminho. O que nós vamos fazer? Eu já alterei o que eu preciso lá no arquivo gerado, correto? Então eu posso tranquilamente vir aqui, ó, e rodar o projeto no browser, porque a própria ferramenta do GVince vai levantar um ambiente para poder executar essa minha aplicação. A diferença é que ao invés de ser o IS mais recente, né, ou seja, aquele IS Express, ele vai levantar lá pelo ASP.NET. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Deixa eu fazer essa diferença aqui, deixa eu inverter a tela para vocês, só um minutinho. Bom, olha aqui o que eu quero mostrar para vocês, olha só. Não, peraí, Roberto. Olha aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, é o IS Express que levanta junto com o Visual Studio, tá? O Visual Studio prepara esse ambiente aqui para gente. Esse aqui, ó, é um ambiente que é preparado pelo GVince. Ele já cria direto do próprio ASP.NET. Certo, pessoal? Então eu estava tendo problema lá com esse camarada aqui, não sei porquê, depois eu tenho que tentar novamente, mas para não ficar perdendo tempo aqui de vocês, eu segui um outro caminho. Eu não vou ter aquela depuração, mas eu vou fazer o teste da maneira que eu preciso. Tudo bem, pessoal? Ó, tá aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que eu quero o meu servidor local, vou criar isso no meu servidor local, e vou colocar aqui um banco chamado teste 2, certo? Utilizo a autenticação do próprio Windows, ok? E vou criar esse banco de dados. Espero que dê certo. Eu vou, inclusive, já fazer o seguinte, já vou pegar esse camaradinho aqui, tem alguém aqui no chat, deixa eu puxar para cá. Eu vou pegar esse carinha aqui e já vou fazer uma conexão aqui. Vou desconectar nesse meu servidor remoto e vou conectar no meu servidor local. Então, conecta meu servidor local com a autenticação do Windows. Beleza. Olha só, ele trouxe para cá, né, a minha janelinha já com a tela de login. Será que ele criou esse banco de dados? Né, o banco de dados eu nomeei como teste 2, não é isso? Bom, enquanto ele expande aqui, demora um pouquinho, o Valdinei está perguntando o seguinte, se esses scripts, né, que eu apresentei para vocês, o GVince cria também para outros bancos que não sejam um SQL Server. Olha, Valdinei, eu confesso a você o seguinte, para o SQL Server, fica mais fácil de você interagir. Por quê? Vamos combinar que é a linguagem padrão
da SSI, ou seja, o banco padrão utilizado pela Microsoft e tal. Então, a integração entre eles é muito mais fácil. Essa aqui é a grande verdade. Tá? O Adapta funciona perfeitamente, toda a comunicação, conexão, tudo show de bola. O MySQL, confesso que seria a segunda opção. É aquele que tem a segunda melhor conectividade, o segundo melhor tratamento. Também funciona o Adapta, também funciona a sincronia dos bancos, dos objetos. Agora, os demais já não funciona o Adapta, já não tem essa mesma facilidade. Tá? Eu confesso a vocês que eu não uso o GVince para poder criar e administrar outros tipos de bancos. Eu já utilizei o GVince para conectar com outros tipos de banco, mas bancos já existentes, né? Que seriam bancos secundários dessa minha aplicação. Então, eu já conectei com o Oracle, já conectei com o Firebird, tá? E funciona, só que não tem essa mesma gama de recursos. Tudo bem? Então, olha só, ele criou automaticamente o meu banco de teste 2, beleza? E aqui ele vem as minhas tabelas, deixa eu ver se ele criou já o usuário ou não. Não me lembro se ele cria automaticamente ou só a primeira vez que eu acesso. Acho que tu tem que trocar de tela. Ô, gente, me desculpa. Falha do operador. Obrigado, Jorge. Todo mundo vendo aí agora? Então, olha só, ele criou, né? Eu fiz a conexão toda aqui com o meu SQL local, tá, pessoal? Esse aqui é o meu SQL local agora. Tá vendo? Note Eric e tal. E criou automaticamente o banco teste 2, certo? E eu vim verificar, só para poder relembrar o seguinte. Ele cria a estrutura, os objetos. Só que ele não criou o usuário, tá vendo? Tá? Ele não criou o usuário automaticamente. Beleza, pessoal? Ele vai criar quando eu tentar fazer o primeiro acesso, que vai ser agora. Vou vir aqui agora e vou colocar admin, e vou selecionar aqui para ele acessar. Vejamos o que vai acontecer. Música de suspense. Pá, funcionou. Pelo menos ele já veio aqui para uma outra tela para que eu possa estar fazendo a escolha da empresa. Tudo bem? Ok. Voltamos aqui e vamos novamente executar e eu já tenho o meu usuário criado. Tá vendo? O meu usuário login criado. Muito bem. Nosso objetivo agora é exatamente fazer uma adaptação, fazer uma bagunça para que ele faça essa adaptação. Com isso, o que eu vou fazer? Eu vou na estrutura desse banco, depois que eu conseguir resolver esse trem aqui, que eu não estou conseguindo. Tá, deixa ele quieto aqui, já ajuda. Então eu vou pegar esse camaradinho aqui e vou fazer o seguinte, eu vou pegar, deixa eu ver... Vamos pegar, por exemplo, essa tabela de espécies aqui, tá? A primeira tabela. Eu vou pegar essa tabela e eu vou simplesmente excluir um campo dessa coluna. Um campo dessa tabela, não dessa coluna, desculpa, pessoal. Quer dizer, não vai deixar porque essa porcaria do meu SQL também tá todo ruim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir a tabela inteira. Pronto. Não tem de um jeito, vamos para o outro. Ok. Bom, tá todo mundo vendo o SQL aí agora? O Zé Carlos disse que ainda estava lá no Notepad. Sim. Alô? Ah, então tá, valeu. Então, vocês viram aqui que deu um problema lá, resolvi, arranquei a tabela inteira, certo? O que nós vamos fazer? Vamos voltar naquele nosso camaradinha. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou fechar essa execução. Eu vou voltar no meu appconfig, certo? Cadê ele? Abriu aqui na outra tela. Deixa eu trazer para vocês acompanharem. Eu vou voltar no meu appconfig e vou dizer assim, olha, appconfig, eu quero rodar o Adapta novamente. Certo? Então, roda ele novamente. Fechei, salvei. Sabemos que se eu somente alterar o appconfig,
e mandar ele executar novamente, ele não vai rodar o adapta, porque eu preciso alterar alguma coisa também no webconfig. Então, alterei no webconfig. Com isso, eu consigo fazer a minha execução. Vamos ver se vai dar certo? Cadê? Rodo no browser. Nesse caso, vocês vão ver que ele não vai solicitar para eu definir novamente a string de conexão com o banco. Porque eu coloquei true somente no adapta. Ele vai manter aquela conexão que eu já tinha definido. E aqui está a tela, né, onde ele está dizendo para mim, olha, é necessário que você crie essa tabela. Aqui em cima é apenas um status mostrando as alterações necessárias, apontando, na verdade, as diferenças entre os objetos desses bancos, né? E aqui embaixo ele vai trazer o script de adaptação. Nesse ponto, tá, é onde a gente faria aquele detalhezinho que o Cláudio comentou. Você pode copiar esse script aqui e guardar esse script para uma utilização posterior, certo? Nesse caso, em virtude de ser uma atualização muito simples, né, muito pequena, eu posso executar um backup, tá? Ele vai fazer um backup, ó, criado com sucesso, e tentar rodar a adaptação. É possível que aconteça um erro. Se acontecer um erro, eu restauro aquele backup que eu fiz. E aí a gente continua adiante. Beleza até aqui? Subentende-se e espera-se que ele tenha criado a tabela novamente. Vamos conferir? Está aí. Tabela de espécies criada pelo adapta perfeitamente. Ok. Agora, por que não funciona essa maravilha quando o banco está publicado em um provedor econômico? Quando eu não tenho permissões de criar um banco temporário ou quando as credenciais de acesso ao banco temporário são diferentes das credenciais de acesso ao banco principal. O segredo está exatamente nisso. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês uma informação. Aqui fica mais fácil da gente ver, tá? Eu gosto desse camaradinha pra caramba. Notepad++. Bom, lembra que eu comentei com vocês que quando a gente está utilizando um provedorzinho econômico, quando a gente cria um banco de dados, a gente tem que definir um usuário para esse banco de dados também, correto? Então, normalmente você cria lá o banco teste 1, aí você tem que criar um usuário que vai administrar esse banco teste 1. Normalmente, não é possível você criar dois usuários iguais. Ele vai criar um usuário diferente para bancos diferentes. E o gvince, dentro desse conceito dele aqui, tá, ele somente cria uma string connection para utilização com dois bancos de dados. Database name, database adapter name. Tá vendo aqui, ó? Então, ele até define o nome de banco diferente, mas ele vai tentar acessar esse banco de adaptação com as mesmas credenciais do banco principal. E é aí que mora o problema. Por quê? Como eu tive que criar um usuário diferente para o banco diferente, eu não conseguirei acessar com as mesmas credenciais. Por isso que ele não roda direto lá. Algum tempo atrás, o pessoal da SSI até tinha comentado que teria uma maneira da gente acrescentar fazer uma mudança nesse appconfig para poder conseguir fazer isso em tempo de execução lá direto na publicação. Mas eu confesso a vocês que eu não consegui fazer. Tá? Então fica aí uma dica para os nossos mestres aí mais avançados que tiverem a condição de nos auxiliar para poder fazer isso. Enquanto isso, ou seja, enquanto não funciona desta forma,
qual é a maneira que eu utilizo para poder fazer essa adaptação em bancos que já estão publicados, né? Não necessariamente em produção, mas de repente pode ser um banco de homologação, pode ser um banco de testes, enfim. Para poder fazer isso publicado, eu faço o seguinte. Observem que nós temos aqui, dentro do projeto, no Visual Studio, uma pasta do G-Adapter, né? Que é o adapter, o antigo GAIS, agora G-Vinci. Pages, eu tenho as páginas Default e Status. Quando você seleciona essa página Default e você marca para definir como página inicial, certo? E você executa a aplicação, ela não mais irá utilizar o index.html, não mais irá buscar aquela página que você está acostumado. Ela vai abrir essa página, quer dizer, se abrisse, né? Porque não está abrindo nada aqui também. Putz, grilo. Tá difícil hoje, hein, pessoal? Acho que vou ter que fechar essa camaradinha e abrir de novo. De repente dá certo. Mas a ideia básica é fazer o quê? É trocar essa abertura, né, inicial para aquela página default do... Cadê o Visual Studio? Vamos lá. Deixa eu tentar de novo, tá, pessoal? De repente dá certo. Então, ele vai abrir uma outra página onde eu vou fazer a configuração do Connection String do banco principal e embaixo eu tenho a possibilidade de dizer que eu quero utilizar um banco secundário para fazer essa adaptação. E aí eu aponto esse banco secundário para o meu SQL local. Então eu faço a conexão do banco publicado, certo? Aponto as primeiras informações para o banco na web e a segunda eu aponto para o meu banco local. E aí funciona direitinho, sem problema nenhum. Eu vou até tentar aqui pelo Internet Explorer, né? Vai que dá certo. Como diz o Regis, né? É bom que dê os erros, né? Para que as pessoas percam um pouco o medo do Visual Studio. Mas é normal, gente. Eu também tinha um medo danado. Principalmente quem vem do desktop, quem vem do Clipper, né? Daquele tempo lá de trás, a gente fica meio com receio, né? Mas não tem jeito. Ainda hoje eu estava vendo, mudando um pouco de assunto enquanto ele carrega, estava vendo um videozinho, né, sobre uma linguagem onde o camarada fala um pouco sobre como é aprender a programar, né, como é o começo de carreira e tal. E ele compara isso com andar de bicicleta. Né? Ou seja, você pode ler todos os livros do mundo que te ensinam como andar de bicicleta, mas se você não tentar, você não vai conseguir. Né? E por mais informação que nós tenhamos, na hora que a gente sobe na bicicleta, tem toda a questão sensorial do corpo, de equilíbrio, enfim, que só a mesma prática vai trazer para a gente. Programação não é muito diferente, né? Tem que meter a mão e tem que fazer. E aí, pessoal, olha aqui, ó, a minha pasta do G-Adapter, a pasta Pages dentro do G-Adapter e a página Default. Essa é a página Default para você rodar o Adapta manualmente. Eu posso utilizar esta página lá direto no meu, digamos assim, no meu ambiente de publicação, onde já esteja publicado? Pode. Você também pode, desde que você faça o apontamento e as conexões de forma correta. Voltando à minha experiência, como que eu faço aqui, tá? Então, lembra que eu comentei agora há pouco, o Valdinei, olha só, Adapter para o SQL e para o MySQL, né? As outras ainda não tem. Então, aqui eu aponto o servidor, vamos dizer lá, o meu servidor RH, tá vendo? Tem até um exemplo aqui, ó. Que lá eu teria esse meu domínio, rah.net.br, essa daqui é uma instância em que eu tenho um banco lá. Definiria qual seria o meu login, as minhas credenciais de acesso, e aqui é importante, tá, pessoal? SQL File Name. Por que isso daqui? Porque ele vai lá naquela pastinha, deixa eu ver se eu abro a pastinha aqui para facilitar, ele vai vir aqui nessa pastinha Database
e vai precisar achar esse arquivo aqui. Por mais que lá na publicação o meu banco esteja como teste, como distribuidora ABC 349, pode ter o nome que for no banco de dados, mas o SQL File Name tem que ser esse nome, que é o nome que está lá no GVince, certo? Se a gente for observar, é esse nome que está aqui, ó, tá? Esse apelido que está aqui, que precisa estar sendo utilizado nesse momento aqui, ó, SQL File Name. E a partir do momento que eu marco que eu utilizarei um banco temporário, ele abre para que eu faça as credenciais deste banco temporário. Aí, o que eu faço? Eu coloco minha instância local. Eu posso dizer que é uma autenticação do Windows, ou eu posso dizer que é o super administrador com uma senha não sei o que, não sei o que. Cada um vai ter a sua realidade. Mas esse é o caminho para executar um adapta manualmente, conectado num banco publicado, adaptando, utilizando uma estrutura local ou uma outra instância em que você tenha acesso a criar bancos temporários. Eu não preciso ficar obrigatoriamente fazendo essa adaptação no meu SQL local. Pense assim, de repente, por exemplo, é o que está acontecendo mesmo aqui na minha máquina, né? Eu estou com um problema no meu SQL aqui local. E aí, eu não vou conseguir atender o meu cliente? Vou. Por quê? Eu tenho um SQL num servidor remoto que eu posso utilizar para criar esse banco temporário. Então, eu poderia ter a conexão do banco de produção lá no 001 hosting, tá? E, por exemplo, a conexão no servidor temporário ali na DIG Sistemas. Eu não precisaria ter um SQL instalado na minha máquina. Correto, pessoal? Isso poderia ser feito, inclusive, lá no site, publicado, mesmo que eu não estivesse na minha máquina de desenvolvimento. Ele te dá essa liberdade de você rodar esse adapta manual, desde que o servidor temporário me permita criar bancos para poder fazer essa comparação da estrutura, né, e dos objetos. Falei pra caramba, consegui explicar um pouco sobre isso aí, como é que está a ideia de vocês sobre esse assunto. Gostaria de ter um feedback de vocês aí, para a gente poder encerrar esse ponto. Que isso, Zé Carlos? Tenha medo não, rapaz. Como diz o meu amigo Danilo, né, nosso guru, é muito fácil. Eu sempre briguei muito com o Danilo, né? Porque o Danilo sempre dizia, rapaz, mas cara, isso aí é muito fácil. Eu falei, porra, Danilo, é fácil depois que a gente aprende. Mas até a gente aprender é difícil, cara. Não dá para poder saber como é que é, não. Ele sempre dizia que era tudo muito fácil. Realmente o cara, para ele é fácil, né? A gente sabe fazer, né? Bom, Valdinei, a função do banco temporário é o seguinte, eu vou reprisar, né, eu comentei isso lá no início. Quando você roda um adapta, tá, ele vai pegar o script de banco de dados. Cadê? Deixa eu ver se eu tenho o script aqui ainda. Não tenho mais. Ele vai pegar o script do banco de dados, que é aquele que fica lá na pastinha database, esse aqui, ó, tá? Ele vai pegar esse script e vai executar no banco temporário. Tá? E aí ele vai comparar a estrutura do banco de dados atual, que é a que está rodando nesse momento, e vai comparar com os objetos desse banco temporário que ele criou, certo? Então, apontando as diferenças desses objetos, é que ele cria aquele script de adaptação. Essa é a função do banco temporário. Consegui explicar, Valdinei? Beleza. Zé Carlos, você está com medo de quê, meu amigo? Conta para mim.
Esse risco acontece, né, de detonar um banco de dados. É um risco que acontece, mas a gente precisa, né, ter aquela cautela de que sempre que for fazer uma modificação, você executar um backup, né, para que se dê alguma coisa errada, você tenha a possibilidade de restaurar. Né? Você vê que o adapter oferecido pelo GVince, né, criado, estrutura do GVince, o primeiro botão é o botão de você gerar o backup, o segundo botão de adaptar e o terceiro de restaurar aquele backup. Inúmeras vezes já aconteceu de eu tentar fazer uma adaptação e acontecer muito erros de integridade. Né? Às vezes eu tinha, de repente, uma tabela e eu comecei a utilizar um campo dessa tabela lá numa outra tabela, e aí eu queria implementar uma integridade referencial, mas aquela segunda tabela ficou faltando registros. Então ele dava erro na hora de rodar o adapter. Então o que eu fazia? Restaurava o banco para antes, né, de rodar o adapter. E aí você fica tranquilo. Agora, se você tentar fazer sem rodar o adapter, aí, meu amigo, realmente você corre um risco muito grande. Eu não recomendo, tá? A recomendação é sempre que você for fazer um adapter, primeiro executar um backup do banco. Pergunta do Valdinei, mas na página default ele deixou opcional de usar o banco temporário, já que ele seria o banco de comparação. Por que ele deixaria opcional usar o temporário? Não sei. Realmente, Valdinei, não tem muita lógica, tá? É obrigatório ele usar esse banco temporário. Pode ser que lá no começo, lá nos primórdios, ele tenha utilizado de uma maneira diferente. Até porque, por exemplo, quem vem do Fader, do Gás, né, sabe que eles não usam banco temporário. Eles fazem adaptação de uma forma diferente. E como a gente sabe, né, que a cultura veio lá de trás, o GVince ele foi criado baseado nas experiências anteriores, né? Então pode ser que eles deveriam ter criado no começo sem essa necessidade e de repente perceberam que é necessário e que tem que seguir dali adiante e acabaram deixando aquilo lá. É só um chute, tá, Valdinei? Realmente eu não vou ter condições de confirmar o que é. Mas não vejo outro caminho que não seja apontando um banco secundário. E aí, pessoal, mais alguma pergunta sobre isso? Tudo certo. Beleza. Então, Jorge, vamos passar para outro assunto?